Bem-vindo a mais um Legado em Casa. Meu Deus, você está aqui em casa aqui, ó. Aproveita tudo, sabe assim, pega suas coisas aí todo dia, durante a semana, às 7h10 da manhã, um vídeo novo, uma mensagem nova para transformar a sua vida pessoal, profissional e espiritual. E o tema que eu quero abordar hoje, meu Deus, é importante. Aprendizagem. Aprendizagem. Falar sobre aprender de forma acelerada e aprender a memória, guardar a nossa cabeça aqui. Olha uma frase legal que eu trouxe aqui. Aprender rápido é organizar a prática, não força de vontade. Aprender rápido é organizar a prática e não força de vontade. Tem muita gente que tem força de vontade, mas não está gerando aprendizado. Sabe assim, tem gente que está escutando todo dia, mas não está aprendendo todo dia. Está escutando todo dia, mas não está gerando transformação todo dia. Então o que que a gente precisa? A gente precisa ter foco na nossa aprendizagem. Você sabe, né, que pedagogicamente as pessoas podem aprender de 3 formas. Ela pode aprender de forma escrita, sinestésica, que é o movimento, né, de forma oral, enfim, aquilo que é falado, auditivo, né, aquilo que eu escuto, e visual, que é aquilo que a gente vê, né. Só assim, 60% das pessoas aprende de forma visual. Então tudo aquilo que a gente usa, forma, cores, né, para poder ilustrar, gera aprendizado. Agora, a metodologia do aprendizado, ela pode ser de 2 formas: do alto impacto, sabe quando a gente vai para uma imersão 3 dias, de manhã, tarde e à noite, um acampamento, sabe assim, aí você tem informação toda hora, te tira da zona de conforto, isso é legal. Ou a metodológica no sentido, assim, de todo dia, progressiva, né, todo dia um pouco. Eu diria que as 2 coisas são boas, importantes e fazem a diferença na nossa vida. A gente precisa, às vezes, de um impacto. Eu espero impactar você hoje com a aprendizagem, e também a gente precisa do todo dia alguma coisa para a gente poder gerar transformação. Até porque a aprendizagem gera transformação na nossa vida e na vida das pessoas que estão do nosso lado. Deixa eu trazer uma aplicação prática. Existe uma técnica que chama Feynman, tá ok? Um autor que pensou em algo. Aliás, vou deixar algumas dicas aqui na descrição do vídeo sobre a técnica Feynman, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar, essas dicas, a você colocar em prática, melhorar a sua aprendizagem, melhorar a sua vida. Então, ó, não esquece não, depois do vídeo, vai aqui embaixo aqui e pega todo esse material que é muito legal. O que que essa técnica fala? Explique o assunto que você está explicando para gerar aprendizagem naquela pessoa, como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos de idade. É isso mesmo. Às vezes a gente quer algo mais robusto, a gente quer usar umas palavras que nem tá no nosso vocabulário e não gera aprendizagem nenhuma. Ó, a simplicidade, simples não é simplista, são coisas muito diferentes. Eu não quero ser simplista em nada, mas quero ser simples em tudo. Até porque Jesus é simples, ele sempre deixou ensinamentos com base em histórias, histórias que tinham sentido para aquele povo, para aquela região naqueles dias. Então a gente precisa entender o nosso universo para a gente poder contar histórias que mudam. Por isso que a técnica Feynman, ela fala o seguinte, cara: usa, explique como se você estivesse explicando para uma criança. Segunda dica da técnica Feynman: identifique lacunas e estude essas lacunas para você resolver pontualmente. Não sai falando tudo. Só assim, o que eu posso fazer especificamente naquele caso, para aquela situação, naquele dia, para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Eu quero gerar aprendizagem, eu quero gerar um impacto nela. Se eu impactar onde tem uma lacuna, onde tem uma brecha, onde ela precisa criar um pilar forte, vai mudar a vida dela. Você sabe, né, que professores mudam a nossa história, professores mudam a nossa vida. Então, por que que eles mudam? Porque eles vão de uma forma cirúrgica. Terceira dica dessa técnica: reescreva de modo ainda mais simples. É. Mas eu vou diminuir o nível, vou abaixar o nível. Não, não é isso. Você precisa reescrever de uma forma que a pessoa, de fato, vai falar assim: "Uau, eu aprendi". A aprendizagem é uma
troca não só de conteúdo, mas uma troca de metodologia e de intensidade. Quando a gente tem brilho nos olhos, quando a gente quer passar tudo que está dentro de nós, a gente impacta o coração daquela pessoa, e quando o coração dela é impactado, muda a mente, muda a vida, muda tudo. Então o que que eu preciso, né? Eu preciso repetição, gente. Preciso repetir, 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 revisar e repetir. Eu preciso criar um roteiro, eu preciso criar uma metodologia, eu preciso criar uma rotina de aprendizagem. Tudo que as universidades fazem é dentro do quê? De uma rotina. Então ela falou assim: "Ó, primeiro eu vou te dar matemática aplicada, depois eu vou te dar matemática financeira, depois eu vou dar matemática", entende, assim, ela vai de uma forma progressiva. Aí fala assim: "Ah, mas por que que tem que ser assim?" Porque a gente vai colocando tijolo por tijolo, forma por forma, método por método, para poder criar valor. Agora vamos trazer para a nossa vida, para a sua vida e para a minha. Existe uma forma de gerar aprendizado em mim e em você, e não é de qualquer jeito, e não é tudo ao mesmo tempo. "Ah, eu quero ler esse monte de livro aqui, porque isso vai mudar a minha vida". Eu acredito que os livros podem mudar a nossa vida de fato, só que você nunca leu. Você vai querer ler 5 livros de uma vez só? Não, busque uma coisa pequena, menor, um livro menor, pílulas de transformação diária, para você não desanimar, para você não parar no meio do caminho. Aliás, tá aqui o bispo e o BR, né, eles estão gravando aqui, isso me dá várias dicas. Acho que a gente precisa uma hora falar sobre isso daí, sabe. Quais são as pílulas que mudam de fato a vida do ser humano. Então, a aprendizagem é uma delas. A gente precisa, eh, entender o que muda a minha vida. Por que que as pessoas param no meio do caminho? Por que que elas não querem ser transformadas continuamente? Aliás, as pessoas têm iniciativa, mas não têm acabativa. É um outro tema que a gente pode falar, né, gente? Por que que as pessoas iniciam, mas não terminam? Né, por que que elas não dão continuidade no seu processo? Ó, aprendizagem é continuidade, então faça repetições, sabe assim? Crie cartões de perguntas, crie cenários no seu celular, crie métodos que venham, enfim, questionamentos para que você possa gerar resposta, para que você possa acelerar a sua mente no bom sentido e não ficar pensando em besteira. Remova da sua vida aquilo que você não pode responder, que não depende de você, que não agrega valor para a sua vida e para o seu contexto. Às vezes nós queremos aprender algo que não vai mudar nada a nossa história, aliás, nem temos habilidade para isso. Curta as pessoas que sabem fazer aquilo que você não sabe fazer. Assim, curta, parabenize essas pessoas, sabe, se envolva com elas para você, de alguma maneira, ser, eh, sei lá, né, alegrado por isso. Não queira gastar tempo com aquilo que não vai gerar valor em você. Eu, por exemplo, né, amo música. Muitas das minhas mensagens são a partir das músicas, mas eu não tenho habilidade nem para cantar, nem para tocar. Então eu aprecio quem sabe fazer isso, me alegro com quem sabe fazer isso, e até ando com algumas pessoas que sabem fazer isso para acalmar o meu coração. A Bíblia diz que quando Saul estava num tempo de tempestade, ele chamou Davi para poder tocar, para poder acalmar a sua alma, assim, para trazer refrigério e paz. A gente precisa ter pessoas do nosso lado que geram aprendizagem com qualidade dentro de nós, para a nossa história. Então não ande com qualquer um, não. Uma coisa que a gente pode fazer que é muito legal, você pode ir para um Canva da vida, sabe, fazer um mapa mental. É, pega e faz um mapa mental, faz um mapa que tenha tópicos, planos, chaves, sabe. Uma vez, a minha filha fez uma pergunta, ela devia ter uns 6 anos de idade, ela perguntou assim: "Pai, o que você faz?" E naquela época acho que eu estava muito intenso dando aulas, eu falei assim: "Sou professor". E ela: "Meu Deus, meu pai é professor". Para uma criança de 6 anos, 5 anos, ser professor é uma coisa legal. Só quando ela tinha 12, ela fez a mesma pergunta. Ela falou: "Pai, o que você faz?" Aí eu falei assim: "Pô, esse pré-adolescente com 12 anos já não gosta tanto assim de professor, de ir para a escola. Eu não quero desapontá-la". E aí eu lembro que eu tinha feito um mapa mental. Quem era o Cristiano Breda? Que legado que eu ia deixar, que história que eu ia mudar. E eu descobri que dar aula era só um caminho do meu mapa mental, mas a fonte de tudo é
Eu sou um agente que ajuda as pessoas a ser melhor no que elas são. Uau, copiou aí? Esse é o meu mapa mental. Como que eu faço isso? Sendo professor, então, assim, cuidando de pessoas, dando treinamento, apacentando o rebanho. Tudo isso daí faz o quê? Eu ajudar as pessoas a ser melhor do que elas são. Então, assim, ó, faz um mapa mental. Nossa, ele traz cor, ele traz forma. Faz um planejamento onde você divide as suas tarefas dentro das semanas, das 4 semanas que tem dentro do mês. Sabe assim, não tenta aprender tudo de uma vez, vamos dividir, vamos etapa por etapa, um mais um mais um mais um. Quando você estiver bom nisso, aí você faz um vezes o outro, um vezes o outro, um vezes o outro, até você exponenciar. A aprendizagem é uma construção até você usar o exponencial, que você acelera o seu plano de aprendizagem. E o final disso daí, faça algo prático. Tudo aquilo que a gente pratica é melhor do que a gente teoriza. A prática é melhor que a teoria. Tudo que a gente coloca a mão na massa, a gente aprende mais rápido. Então, o que que a gente precisa no fim desse vídeo aqui, né? Como que eu vou consolidar tudo isso daí? Faz a pergunta aí, como consolidar? Ó, vou dar uma dica aqui. Agende uma mini aula de 15 minutos para um amigo. Explique isso para alguém, para gerar aprendizado nele. Toda vez que você gera aprendizado em alguém, você gera aprendizado em você. Olha que dica boa. Peça para que as pessoas façam perguntas para você em níveis diferentes, para poder gerar aprendizado nas pessoas e gerar aprendizado em você também. E corrija, atualize o seu material para que você possa avançar. Sabe assim, a construção de materiais gera mais aprendizado em nós do que nos outros. E não fique longe de um bom livro. Afinal de contas, aqui tem histórias, dicas que mudam a nossa vida. Por último, deixa eu deixar um versículo. Aliás, o livro de Provérbios na Bíblia, o livro da sabedoria, Provérbios 18:15, ele diz assim: o coração do prudente, nossa, meu Deus, o coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Eu gosto muito de uma dica desses provérbios da vida, assim, que fala assim, que xícara cheia não entra chá novo. Eu preciso tirar o chá antigo para gerar chá novo. A aprendizagem é contínua. Que possa ser um dia maravilhoso, que você possa fazer a diferença, ensinar e aprender. Esse é o Legado em Casa. Um grande abraço.